Gravando e começando então, pessoal. Vai me falando aí, hein, gente, se vocês não entenderem nada, tá? Se estiver muito rápido, aquele mesmo esquema da segunda, da quarta-feira, tá? Pessoal, havia parado aqui, não foi isso? Aliás, havia parado aqui, né? Blocos econômicos, eu falei das formas e falei das quatro formas, foi isso, gente? União, Foi. foi, né? União Foi. vocês colocaram o exemplo de União Política Monetária e Econômica, que é a União Europeia, que é o único exemplo? Sim. Sim. Tá, Aham. Sim. beleza então. Então agora, pessoal, ó, o subtítulo, o título, né, na realidade, Nova Ordem Mundial, tá? O subtítulo, pessoal, são características, aí a gente viu neoliberalismo, aí nós vimos os blocos econômicos. Pode pôr então o próximo subtítulo dentro de características, que é esse aqui, pessoal, ó. Novos polos, eu vou aumentar aqui porque fica mais fácil, ó. Novos polos mundiais. Ah, eu sabia que alguém ia entrar. Oi, Marina. Bom dia, Marina. Yeah. Nossa, tá brava. É gata, ela tá miando. Nhê. Então. Ó, põe aí então. Dentro de características. Nossa, Maria Luísa, tem jeito, né? Ó, novos polos mundiais, ordem multipolar, nova ordem mundial. Certo? Vou explicar. Calma aí. Não, não, tudo bem, vou esperar, gente. Eu vou explicar o título para vocês, tá? Ô, André, mas calma, isso daí tá dentro de características. Porra, tá difícil aí? Características, Laís. Características, ó. Ó, Eu tá tô aqui, ó. coçando. Tá dentro de características. Certo? É. Tô Ô, André, a obrigada. Laís tá vagabundeando, viu? Nem copiando ela tá. Eu tô. Ela tá morrendo de Cala sono. sua boca. Ah, ela copia. Você quer que eu abra minha câmera? Você quer? Eu vou confiar, ela tá copiando sim. Só mostra o caderno, não mostra sua cara, não, que a gente não gosta Não de ficar mesmo, se vocês caem das Charo pernas. que acabou de acordar, Deus me livre. Nossa. Ai, ó, vocês também me cansam. Nossa senhora, eu vou até mutar aqui pra xingar vocês. Pessoal, olha só. Qual seria, né, então, no caso, essa explicação, né? Nós temos três ordens, tá, mundiais. Nós já vimos duas, né? Estamos vendo a terceira, tá? Eu falei para vocês da antiga ordem mundial, tá? Que era do imperialismo. Eu falei para vocês da ordem bipolar, que é da Guerra Fria. E agora a gente está falando da nova ordem mundial, que é a da globalização, né? Então nós estamos vendo todas as características até chegar na característica final dela, tá? Que vai ser a própria globalização. Beleza? Que aí eu explico para vocês a globalização, tá? Então, o que seriam novos polos? Quando a gente fala de polos, a gente está se referindo, né, a países que acabam exercendo uma hegemonia, né, uma dominação. Pode ser política, territorial, né, às vezes bélica, né, militar, tá, econômica. São países que exercem hegemonia. Tá? Quando nós tínhamos a ordem, a antiga ordem mundial, a do imperialismo, a ordem também era multipolar. Tá? A ordem da Guerra Fria era bipolar, né? Estados Unidos e o RSS. E a nova ordem, ela volta a ser multipolar. É essa a questão, tá? Vamos ver então quais são os polos. Dá uma olhada aí, pessoal, tá? Quais seriam esses polos mundiais, tá? Então, num primeiro ponto, nós temos um grupo chamado de tríade. Certo? Espera aí. Sim, sim. É o Pedro, óbvio. Tava na cara. E aí, Pedro? E aí, Dezão, a avó atrasou. A van atrasou. Pode crer, foda. Até levar vocês aí no. Como é que fala, meu? Esse bagulho de internet lá Ficava Google. Lan House. Lan House, isso.
Foda, né? Ó, então nós temos esses polos hoje, tá? Um deles é representado pela tríade, certo? Que representa, né, é composta, tá? Então tríade, ó, Estados Unidos, Japão e o E, europeia. Ô, Dezão, Oi. sem atrapalhar aí, mas você começou aí? É. Ou tinha Mas coisa já antes? atrapalhando, né? Comecei aqui, novos polos mundiais. É depois de Beleza. polos econômicos. Tá Obrigadão. dentro de características. Características da nova ordem mundial, tá? Novos polos mundiais. Então, ó, o grupo hegemônico é representado por esses três, tá? Que a gente chama de tríade: Estados Unidos, Japão e União Europeia. Só que não dá para nós descartarmos, tá? Um grupo também dos emergentes, né? Dos chamados mercados emergentes. E os mercados emergentes, pessoal, eu coloquei 3 também aqui que representam, né, esse grupo. BRICS, tigres asiáticos e Oriente Médio. E o Brasil? Então, Brasil aqui no BRICS. Ah, tá. É o B. É o B do BRICS, tá? Aí seria Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. Certo? Só uma curiosidade, pessoal. Nós vimos Estados Unidos, Japão, União Europeia, BRICS, os próprios tigres no ano passado, tá? Na matéria do ano passado. Tudo isso na frente B do ano passado, tá? Esse ano, né, nós vamos ver Oriente Médio ainda, tá? Nós vamos ver África, né, e América, tá? Na sequência aí da matéria, né? Primeiro vem o RSS, para depois entrar em África e aí entra, né, na parte da Ásia, com o Oriente Médio, subcontinente indiano, certo? Então a gente vai ver o restante aí dos continentes, tá? Isso aqui a gente já viu ano passado, esses países, beleza? Então é isso, ó, tá? É só esse item dos novos polos. Tranquilos? Dando sequência então, pessoal, vamos entrar agora na última característica de globalização, de nova ordem mundial, tá? Que é a globalização, beleza? Então pode colocar aí a última característica, globalização. Dezão, é pra eu copiar isso aí? Isso, desenha o mapa. Pode colocar, Ixi, é foda, hein? pode colocar todos os itens, faz bonitinho aí, hein? Ixi, vou imprimir depois. Melhor. Ó, globalização, pessoal. Eu coloquei esse mapa para a gente poder entrar nas características da globalização, tá? Cada característica que a gente for ver, nós vamos acabar fazendo análises dentro do próprio mapa, tá? Eu vou dar uma explicada rápida aqui para vocês entenderem, tá? Como que funciona, tá, hoje a globalização a partir de uma empresa, tá? Que é a Toyota. Ó, o mapa, ele traz como exemplo a Toyota, empresa japonesa. Então, ó, cidade da Toyota. Bom, aqui nós temos a Toyota. Se a gente olhar a explicação da setinha, ó, exportações do Japão, tá vendo, ó? Quanto mais grossa for a setinha, significa dizer que o volume de exportação é maior, obviamente, né? Outra informação interessante, tá? Que dá pra gente ver. Ó, tá pintado em verde, locais de montagem de veículos. Olha o tanto de área de montagem de veículo da Toyota que a gente tem pelo mundo, tá? É um negócio absurdo. Todos os continentes, até a Oceania, tem área de montagem da Toyota. E aí é interessante a gente fazer a relação disso aqui com isso aqui. Centros de pesquisa e desenvolvimento. Por exemplo, eu tenho uma linha de produção da Toyota na Indonésia, só que não está escrito Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, é só montagem,
beleza? Eu tenho uma linha de produção da Toyota no Brasil, só que também não está escrito Centro de Pesquisa e Desenvolvimento. E aí eu tenho uma área de produção da Toyota nos Estados Unidos, ó o triângulo aqui, tá? E eu tenho uma área de produção da Toyota na França, por exemplo, ó o triângulo aqui. Qual a diferença entre eles? Por exemplo, na Indonésia e no Brasil, a Toyota monta os seus veículos, mas utiliza uma mão de obra mais barata, beleza? Nos Estados Unidos e na França, por exemplo, eu podia colocar outros exemplos aqui, tá? Que também aparecem, né? Mas na França e nos Estados Unidos, a Toyota também monta seu veículo, só que utiliza uma mão de obra mais cara, tá? Ué, mas como assim? No Brasil, deve ser montagem, sei lá, do banco do veículo, colocar o tecido no banco, né? Fazer a pintura do carro, tá? Nos Estados Unidos e na França, né? Deve ser o desenvolvimento da tecnologia do multimídia, né? De algum produto de tecnologia de frenagem, né? De motor, sei lá, que consome menos quantidade de combustível e aí vai, tá? Então, por isso, nós temos essa diferenciação. Isso é uma característica daquele sistema produtivo que a gente viu ano passado, chamado toyotismo, lembra? Quando eu falei do toyotismo, eu falei da descentralização. Então, ó, a Toyota é descentralizada, certo? E ela busca, sim, mão de obra qualificada e busca também mão de obra barata. Então, cuidado com o negócio, pessoal. É muito comum aparecer em questões, né? Justifique a ação das transacionais nos determinados territórios. Aí tem lá uma área da Toyota, sei lá, nos Estados Unidos, aí tem uma área da Toyota no Brasil. E aí o aluno pega e coloca, busca mão de obra barata. Gente, mão de obra barata nos Estados Unidos, não. Tá? A Toyota indo para os Estados Unidos, ela está buscando sim uma mão de obra qualificada. E a Toyota vindo para o Brasil, ela busca uma mão de obra barata. Existem diferenças entre o local de instalação da indústria. Cuidado com isso. Não vai direto na ideia da mão de obra barata. Fechou? Bom, a partir disso, pessoal, ó, a partir de um exemplo, tá? Características da globalização, beleza? Então põe aí. Pode falar a primeira? Sim. Pode. Pode? Primeira, pessoal, foi aquilo lá que eu tinha mostrado no mapa, ó. Centros de pesquisa e desenvolvimento põe o significado, tá? Ó, pesquisa e desenvolvimento e CIT, ciência e tecnologia. Tá? Pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia. Pessoal, o que seriam esses centros? Alguém lembra aí? Tem um nome, uma palavra que define esses dois tipos de centros. Que é onde você produz mão de obra qualificada. Tecnopolos, tá? Então põe aqui na frente, pessoal, desse item, pode pôr aí, ó, Tecnopolos. Post-it. Acho que pode ir já, Dezão. Pode ir? Pode falar no post? Tecnopolos. Por mim, sim. Escreve aí, Tecnopolos. Peraí. Que tamanho que é o post? Não, pode ser pequeno. Pode ser pequeno. Calma. Não precisa ser grande, não. Calma. Pode ir, Dezão. Espera aí que eu vou ligar o ventilador. Ei, mas falar calma pra uma porta é a mesma coisa. Pronto. Pode falar? Post. Tecnopolos. Põe assim, então, ó. Centros
avançados, centros avançados de pesquisa, centros avançados de pesquisa e tecnologia. Formando mão de obra qualificada. Beleza? Eles também não formavam barata? Não, nesses centros não. Nesses centros, Ah, tá. tá? É só mão de obra qualificada, Tá. certo? Agora, pessoal, segunda característica, tá, de globalização. Pode por aí, ó. Revolução técnico-científico-informacional. Puxa uma setinha, pessoal, de cada item, ó. De técnico, científico, informacional. Uma só e vai ser coisa curta, tá? Que vai escrever. Pode ir? Pode ir, Dezão. Pode ir? Pessoal, ano passado eu coloquei para vocês as fases da Revolução Industrial e lembra que eu dei uma aula sobre Indústria 4.0, que eu falei da quarta fase, tá? Terceira e quarta fases da Revolução Industrial, elas são chamadas de revoluções técnico-científico-informacionais, tá? Tanto a terceira quanto a quarta, beleza? Então aqui na frente, ó, na frente de informacional, pode colocar terceira e quarta fase. Terceira e quarta fase. Só isso. Para saber que também pode ser chamada disso, tá? Aliás, é até meio estranho falar terceira fase. É até estranho falar quarta fase. Normalmente se fala técnico científico informacional e se for a quarta fase específica, é chamada de indústria 4.0, tá? Não é muito comum falar quarta fase. Beleza? Bom, aí eu falei para vocês puxarem uma setinha de cada um, né? Desses itens. Quando eu falo de técnico, significa dizer que eu estou me referindo a uma automação industrial, tipo o uso de robótica, né? O uso de máquinas que funcionam a partir de um programa que foi determinado, tá? Você programa aquilo lá para funcionar daquela determinada maneira, certo? Então aqui no técnico pode colocar, pessoal, automação industrial. Automação industrial. No científico, pessoal, é o que a gente viu aqui em cima, tá? Que é a mão de obra qualificada. Então, no científico, pode colocar tecnopolos. Tecnopolos. E ó, informacional, né? O maior exemplo, tá, que nós temos hoje de meios de informação é a internet, tá? Então no informacional pode pôr internet. Ô, Dezão, a de terceira e quarta fase era no geral ou só de informacional? Não, no geral, aí seria o nome todo, entendeu? Ah, tá. Só coloquei na frente aqui mas é o nome todo, tá? No informacional precisa colocar o quê? Eu não Internet. escutei.
Internet. O uso da internet, beleza? Pode ir para a próxima? Pode. Pode. Próxima característica, então, pessoal. Pode anotar aí, ó. Capitalismo. Aí eu vou abrir aqui a tela, fica mais fácil. Aliás, põe no plural, pessoal. Capitalismos, tá? Bom, pessoal, pelo menos 2 capitalismos marcam, tá, o que a gente chama de terceira e quarta fases. São eles o financeiro e o próprio capitalismo chamado de informacional. Beleza? Então pode colocar aí financeiro e informacional. Certinho? Lembrando só o seguinte, tá? O financeiro, né, é a parte lá dos investimentos, né, ações, fundos, tá? Bancos, é essa parte. E o informacional, novamente, meios de telecomunicação, internet, beleza? Então são os dois aqui. Os dois capitalismos, né? Os dois tipos, as duas fases do capitalismo que representam esse período, tá? Da terceira e da quarta fase, né? Que é o período da globalização. Pode ir na próxima característica? Sim. Pode. Próxima. Produção descentralizada, transnacionais. É exatamente o que a gente viu no mapa, tá? Que eu mostrei para vocês no mapa, naquele começo lá. Bom, vamos colocar aquilo, pessoal, que eu tinha falado. São 2 objetivos que as transnacionais buscam. Primeiro, elas vão buscar mão de obra barata em países subdesenvolvidos, países emergentes. Ou vão buscar mão de obra qualificada nos países desenvolvidos. E aí elas buscam isso aqui, tá? Então, puxa uma setinha, tá, disso aqui, ó, de produção descentralizada e coloca assim, ó, busca por mão de obra barata em países emergentes ou subdesenvolvidos. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Busca por mão de obra qualificada em países desenvolvidos nos tecnopolos.
Fechou? Foi aquilo que a gente viu no mapa, tá? No comecinho. Próxima, pode anotar aí, ó. Desigualdades socioespaciais. Norte-Sul. Pessoal, pode mostrar o mapa? Pode. Pode ir para o mapa? Já anotaram? Ó, desigualdade. Pode. Tá. Eu não gosto muito desse tipo de análise, tá? Ah, norte rico, sul pobre. Né? A gente olha o mapa desse e aí de repente você pensa assim, nossa, Brasil no mesmo patamar de República Democrática do Congo, tá? É esquisito, né? Para não sair muito, pegando países aqui da Europa com países que também não são tão desenvolvidos na própria Europa, tá? Vamos, sei lá, colocar aí França no mesmo patamar que Portugal, tá? Tem que ter hierarquia nisso. Mas a divisão Norte-Sul, ela é colocada porque quando termina a Guerra Fria, nós temos o fim de uma divisão chamada Leste-Oeste. Lembra de Ocidente e Oriente? Né? Normalmente, Alemanha Ocidental, né? Capitalista, Alemanha Oriental, socialista. Então era Ocidente e Oriente, tá? Leste-Oeste. E aí, acaba essa divisão Leste-Oeste e volta a ter agora uma divisão chamada Norte-Sul, tá? Na minha opinião, ela é bem generalizante, tá? E ela não mostra, de fato, as diferenças que a gente tem internas entre os países, tá? Você coloca tudo dentro de um mesmo grupo, tá? Não tenha dúvida, tá, que existem essas desigualdades socioespaciais, claro que existem, mas a gente tem que hoje analisar 3 grupos de países, pelo menos, os desenvolvidos, os subdesenvolvidos e os emergentes que ficam no meio termo, né, que também são chamados de em desenvolvimento. Tá? E aí dentro de cada grupo você tem níveis também diferentes de hierarquia, beleza? Então aqui, ó, desigualdades socioespaciais, coloca assim. Puxa uma setinha só disso, desigualdades socioespaciais, e põe assim, ó. Fim da divisão leste-oeste. Fim da divisão leste-oeste, né, que era a divisão da Guerra Fria, tá? Vírgula. Dezão, em desigualdades socioespaciais, não é? Isso. Desse item aqui, Pedro, ó. Tá? Fim da divisão leste-oeste, vírgula. Norte rico e sul pobre. Norte rico e sul pobre. Vírgula, porém, divisão generalizante. Beleza? Sim. Certo? Bom, aí, pessoal, para terminar, ó, nós vamos ver agora as últimas características, tá, da globalização. Pode colocar aí, então, ó, aldeia global. E aí eu vou explicar o que é.
aldeia global, e depois a gente vai falar das redes, tá? Aldeia global, pessoal, pense o seguinte, imagina uma aldeia, né, de uma tribo, onde nós temos divisões de tarefas, nós temos um líder, né, e nós temos as práticas comuns ali, culturais, né, idioma, tradições, etc. Tá? Isso é uma aldeia, né? Por que nós falamos de aldeia global? Porque hoje, com a globalização, o mundo ficou menor, né? As relações entre países, entre pessoas, elas são muito mais intensas, são muito mais interligadas, formando uma imensa aldeia. Tá? Dá para a gente falar que existe padronização em tudo, né? Até na roupa que a gente utiliza, até a música que a gente escuta, certo? O que se escuta aqui no Brasil pode ser escutado em tempo real também lá no Paquistão, por exemplo. Tá? Então, existe sim hoje uma padronização, por isso o termo aldeia global. Tá? E aí, pessoal, pode colocar as duas características que eu falei, padronização e a segunda, interligação mundial. É isso que determina a aldeia global, tá? Padronização e interligação mundial. Pode seguir? Falar a última característica? Pode. Pode? Pessoal, e a última característica de globalização é o que a gente chama de redes geográficas. Redes geográficas, pessoal, são os fluxos, tá? Olha, os fluxos, na realidade, eles estão ligados para formar essa aldeia global. É por causa desses fluxos que a gente tem a formação de uma aldeia global, tá? Quais seriam os fluxos? Materiais, pessoas e mercadorias, e imateriais, informações e grana, capital, tá? Por isso que eu coloquei aqui, ó, fluxos materiais e fluxos imateriais, beleza? Só coloca na frente quais seriam os materiais, pessoas e mercadorias. Pessoas e mercadorias. E os fluxos imateriais, informações e capital. Beleza? Ó. O que é adesão nesse? Oi? O que é nesse de fluxos imateriais? Imateriais? Ó, Juan, informações e capital, dinheiro. Tá, obrigado. Fechou? E aí a gente termina, pessoal, esse capítulo 4. Aí na sexta que vem eu começo o capítulo 5, que é o RSS, tá? Tranquilo aí? Sim. Foi o tempo certinho. Tá bom. Ok. Foi o tempo certinho aí da aula. 8h40, né, que termina. Ó, eu vou... Ontem a Sorinha pegou 25 minutos da aula. Tá quase pra matar ela.